Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maqueira, Meio Ambiente e Clima. Bom, com muita alegria, eu como biólogo, como cidadão, defensor da verdadeira ciência, vocês sabem disso, que eu anuncio, todos já devem saber aí, que foi aprovada a vacina contra a Covid-19. Contra o SARS-CoV-2, melhor dizendo. E nada melhor do que dois amigos gabaritados que já passaram aqui pelo canal, tá? O Dr. Pablo Trindade e o Dr. Noélio Menezes. Tá? Depois eu vou deixar até na descrição alguns vídeos e também ao final vou deixar a principal entrevista de onde os dois participaram. Tá? Então eles me enviaram aqui uma colocação, tá? Uma colocação que na realidade não passa disso aqui. Vacina contra a Covid-19 aprovada e a análise, né, o que vem por aí, né, quais são as perspectivas, né, o que vai vir para toda a sociedade. Para quem não sabe, o Dr. Noélio Menezes, tá? Ele tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ciência Animal nos Trópicos pela Universidade Federal da Bahia, no qual ele desenvolveu pesquisa na área de neurotoxicologia no Laboratório de Neuroquímica e Biologia Celular da Universidade Federal da Bahia, pela CAPES, e ex-bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras pelo CNPq, tá certo? E ele fez um doutoramento sanduíche em imunologia em Madrid, Espanha. Atualmente, aluno de pós-graduação, em análises clínicas, graduando em farmácia, como professor atuou como substituto na Universidade Federal da Bahia, Departamento de Biofunção, professor das disciplinas nucleares da saúde, biofísica, bioestatística, bioquímica, fisiologia médica, anatomia, microbiologia e imunologia. No doutorado dele na Espanha, ele desenvolveu trabalhos em modelos animais, inclusive viral, para esclerose múltipla e modelos de indução química para a doença de Parkinson, utilizando alguns compostos. Trabalhos de pesquisa com foco nas complicações das doenças virais no curso da neuroinflamação e posterior elicitação de doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central e do periférico, com ênfase à esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, sistema nervoso central, esclerose lateral amiotrófica. Participante da elaboração do projeto que buscou responder o papel do sistema imune inato na microcefalia durante a infecção pelo Zika vírus e com desenvolvimento de estudos recentes correlacionando o coronavírus com a parte do sistema nervoso. O Pablo Trindade é pós-doutor, já trabalhou com Zika vírus, um vasto currículo, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense, a UF, mestrado em Neuroimunologia pela UF, doutorado em Ciências, modalidade Biofísica, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD pela Universidade Federal Fluminense, estudando o papel das células microgliais no desenvolvimento de conexões centrais. Realizou pós-doutorado na Escola de Medicina da Universidade de Maryland, Estados Unidos, estudando alterações de longa duração induzidas pelo etanol em células astrogliais. Realizou pós-doutorado no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e permanece como pesquisador colaborador, estudando aspectos inflamatórios de astrócitos humanos obtidos de células iPS em um modelo experimental de esquizofrenia. Atualmente, professor
pós-graduação em Biologia Molecular e Celular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e alocado no Departamento de Bioquímica do Instituto Biomédico da Unirio. Aliás, corrigindo aqui, professor da Unirio. Bom, com vasto currículo da parte de imunologia, né? Aqui não é aquele doutorzinho formado pelo WhatsApp, né? Aqui não tem isso. Aqui só entram pessoas gabaritadas, né, para sanar e esclarecer dúvidas. Então, eu dou meu muito boa noite a todos dois. Primeiramente, Dr. Noélio Menezes. Vamos ver qual é a sua análise a respeito disso tudo que aconteceu na presente data, hoje, dia 17 de janeiro. Manda brasa. Boa noite, professor Igor. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui no seu canal para falar para os seus ouvintes e falar nesse momento histórico, né, que nós estamos vivendo, que é hoje a aprovação emergencial das vacinas de Oxford e da Coronavac, né, a chamada vacina chinesa. Infelizmente, acredito que isso poderia ter acontecido alguns meses atrás, porque nós estamos com um número muito grande de pessoas no Brasil morrendo a cada dia, justamente por causa da falta de estratégia farmacêutica. Uma vez que as estratégias não farmacêuticas, como o uso de máscara e da higienização pessoal, as pessoas têm se cansado disso. E nós testemunhamos nesses últimos dias aí várias aglomerações. Em Manaus, nós estamos tendo um caso típico do erro gerencial de um administrador. O governador havia fechado o comércio e, por pressão política, voltou a abrir. E hoje nós estamos colhendo o que ele plantou, né? Por falta de firmeza, por falta de reconhecer que a doença é uma doença muito grave, que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que a pandemia não acabou. A vacina da Coronavac, eu tenho dito e repito, na minha opinião, muito embora os números estatísticos tenham demonstrado uma eficácia menor que as outras, na minha opinião, continuo dizendo, vou repetir durante um tempo, é a mais segura. Por quê? Porque a metodologia dessa utilizada para essa vacina já é uma tecnologia conhecida, ou seja, vírus inativado. Os outros modelos, com exceção da outra chinesa e da russa, utilizam modelos baseados em RNA. Nós ainda não dominamos 100% essa tecnologia. Apesar delas estarem mostrando maior eficácia, em termos de segurança, eu ainda creio, ainda acho que a Coronavac está à frente das outras. Espero que nesse momento que nós estejamos vivendo, seja um momento em que nós entendamos que é um momento de termos mais pressa para poder chegarmos e vacinar o país todo. Evidentemente que isso levará muito tempo, muito embora nós tenhamos um know-how muito grande em relação à vacinação, muito maior do que a maior parte dos países, talvez sejamos os melhores do mundo. Nós temos uma população muito grande e isso demandará tempo. Além disso, por erro político, erro gerencial, erro político, nós não temos vacina para aplicar nas pessoas. Tínhamos da Pfizer, cerca de 70 milhões, o Ministério da Saúde não assinou e nós não temos hoje vacina. O quantitativo de vacinas que nós temos hoje é muito pequeno. Evidentemente que nesse primeiro momento, todos os países que produzem vacina vão pensar primeiro na sua população. Então, o que é que eu reforço aqui? Muito embora nós não tenhamos vacina, nós temos ainda estratégias que funcionam, que são as estratégias não farmacêuticas, que são o uso da máscara e o da higienização pessoal e do distanciamento. Sem essas estratégias, não adianta outros tratamentos precoces que a gente já sabe, já está mais do que provado que não funcionam. Então eu espero que hoje seja esse um dia histórico, que ele se inicie e que rapidamente a população brasileira seja imunizada. E que nós, cada dia menos,
tenhamos que testemunhar negacionistas falando muita bobagem, atrapalhando a saúde pública. E aí eu faço aqui um agravo ao Ministério da Saúde, aos Conselhos Federais de Medicina e de Farmácia, que já deveriam ter atuado de forma muito forte contra essa ideia de que existe tratamento precoce para a Covid. Isso já está provado que não. Então, um grande abraço, professor. Eu espero que muito em breve nós já tenhamos na nossa população, se não toda, mas a maior parte dela vacinada. E que nós possamos lembrar da pandemia no futuro como algo que aconteceu e não como algo que vai permanecer cotidianamente na nossa vida ad eterno. Um grande abraço. Vamos ver agora a análise do meu amigo Dr. Pablo Trindade. Vamos ver. Boa tarde, Igor. É com grande alegria que a gente recebe essa notícia da aprovação das duas vacinas, né? Da vacina da Coronavac, Sinovac, e a AstraZeneca Oxford, aprovação pela Anvisa, aprovação para uso emergencial. Eu queria deixar aqui um comentário que as duas vacinas se mostraram eficazes, ambas são eficazes, que elas atingiram esse limite de eficácia com estudos sérios, desenvolvidos em tempo recorde, mas respeitando todas as metodologias adequadas para o momento, o tempo que nós tivemos para que isso fosse desenvolvido, e que elas são seguras, né? Então, a Anvisa e a parte técnica da Anvisa se debruçou sobre esses dados e determinou que essas vacinas são eficazes e são seguras, né? E a Anvisa está correta. A Anvisa está correta, mas apesar dessa aprovação ser um motivo de alegria, né, a gente tem que lembrar que estamos muito atrasados, né? Era para que um país do tamanho que tem o Brasil, com a tecnologia e a capacidade científica que nós temos aqui, e a penetrância do Sistema Único de Saúde e do Programa Nacional de Vacinação, era que nós tivéssemos outras vacinas já aprovadas e um portfólio maior de vacinas, né? Ao governo federal foi oferecido a vacina da Pfizer e tantas outras, né? O governo federal mesmo, os representantes do governo, já admitiram que ocorreram negociações nesse sentido e nada foi à frente. Então, nós deveríamos já estar vacinando, ter outras vacinas aprovadas no portfólio, ou pelo menos em fase de aprovação, e isso não ocorreu. Então, isso a gente tem que deixar claro que é uma responsabilidade, sim, do governo. Felizmente, essas duas vacinas se mostraram eficazes. Então, o Butantan já tem a produção, já domina a produção da Coronavac, já temos algumas doses, né, em torno de 6 milhões, e aí o número divulgado pela mídia e pelo próprio Butantan, mas é um instituto que vai ter condições de continuar produzindo, né? E a Fiocruz em breve vai começar a produção aqui também, né? Então, os dois acordos envolviam transferência de tecnologia, o que, pelo menos nesse mar de erros que foi talvez seja a melhor definição do que foi a ação do Ministério da Saúde, nesse momento
de pandemia, o tempo nesse momento, durante todo esse período da pandemia, felizmente isso é um acerto, né? As duas instituições dominando a tecnologia e fazendo produção local. Embora agora o governo pareça estar interessado na compra de outras vacinas, de outras doses, mesmo que isso venha a acontecer, o fato é que nós vamos depender da nossa produção local. A nossa produção local feita por instituições locais, funcionários públicos, pesquisadores. Então, só lembrando, ponto importante que nós precisamos valorizar os funcionários públicos e pesquisadores, os trabalhadores da ciência nesse país, né? É essa produção local que vai nos garantir doses ao longo do ano todo para cobrirmos uma grande parte da população. Então, independentemente de qualquer acordo que o governo brasileiro venha conseguir com outras empresas, né? Coronavac e a vacina AstraZeneca Oxford serão produzidas respectivamente no Butantan e na Fiocruz, serão as principais vacinas do portfólio brasileiro em 2021, certamente, tá? E eu torço muito para que essa produção, que estima-se que venha a chegar a 1 milhão de doses por dia em ambas as instituições, e que isso seja de fato implementado, né? Perdão, que isso seja implementado para que a gente consiga atender a uma parcela importante da população brasileira. Estou muito contente com essa notícia. Eu espero que a gente constatou pelas imagens e notícias do dia uma politização do uso das vacinas, infelizmente, mas que pelo menos que essa briga, essa politização desnecessária que tomou conta, né, desse processo seja útil para que divulguemos a importância da vacinação, para que as pessoas procurem se vacinar. Na minha humilde opinião, nós tivemos algum tempo atrás a discussão sobre a obrigatoriedade da vacina. Eu acho que essa discussão, desde aquele momento, era uma discussão secundária, porque nós não vamos ter doses para todo mundo, né? Então temos o público-alvo, as prioridades, então os funcionários de saúde, nós vamos ter os idosos, as pessoas que têm comunidades vulneráveis, as pessoas que têm fatores de risco, professores, trabalhadores da segurança pública, enfim, essas aí são as prioridades. Elas vão ser vacinadas primeiro. Não teremos doses para todo mundo num primeiro momento. Então, eu agora espero muito que o programa de vacinação não seja também sucateado, e um programa que sempre foi um sucesso, né? O PNI brasileiro sempre foi um sucesso, sempre teve uma penetrância imensa. Então, precisamos que ele funcione agora de forma técnica, de forma ordinária, e que possamos distribuir essas vacinas, as que temos disponíveis, o mais rápido possível, né? A velocidade em vacinação é importante para a gente cobrir a maior parte da população, né? E então eu gostaria de deixar então aqui um grande abraço, uma boa noite, na verdade, já para você, Igor, para toda a sua audiência. E eu queria, Igor, complementar o áudio anterior com um aspecto que eu acabei esquecendo de comentar, que me preocupa, que é a falta de um detalhamento de como vai ser conduzida essa vacinação. Nós ainda não sabemos como os estados vão distribuir, vão priorizar grandes centros ou vão disponibilizar as poucas vacinas proporcionalmente para cada município, o que não faz o menor sentido, né? Ou vão priorizar áreas onde há maior aglomeração ou onde a pandemia
está mais intensa, o que seria um pouco mais correta no meu ponto de vista. Uh, como essa estratégia vai ocorrer? Vai haver agendamento ou vai haver uma corrida aos postos de vacinação, gerando filas e aglomeração? Lembrando que é importante que as pessoas mantenham todas as estratégias de distanciamento antes da vacinação e 2 semanas após a segunda dose. Então, a vacina, a primeira dose, ela não é um passaporte para a vida normal. A pessoa, a gente precisa nós precisamos de estratégias de campanha divulgando que as pessoas precisam ir na primeira vez e depois retornar a segunda vez. Precisamos de de um altíssimo comparecimento nas duas vezes. É um desafio para as campanhas, para a campanha de vacinação aqui no país. As pessoas têm que comparecer 2 vezes. Outra questão que me preocupa, nós temos, como coloquei anteriormente, 2 vacinas no portfólio, né? Como vai ser feita essa distribuição? Porque a pessoa que tomou a vacina de Coronavac, ela tem que tomar a segunda dose de Coronavac, né? Então, é preciso que haja uma administração muito séria, um cuidado muito grande por parte do governo, por parte do PNI, para que as pessoas tomem as 2 doses da respectiva vacina e não misturem doses de vacinas diferentes, porque isso não faz o menor sentido e a gente não sabe qual o índice de proteção usando 2 vacinas diferentes. Ninguém fez essa pesquisa ainda, né? Inclusive, até existe uma iniciativa de pesquisa usando uma dose da AstraZeneca Oxford com a Sputnik V, que é a vacina russa, né? Que inclusive a Argentina e alguns países da América do Sul já começaram a utilizar, né? Então, eu queria deixar esse áudio extra, registrar minha grande preocupação em como vai ocorrer essa distribuição, como vai ocorrer a administração, vai ter agendamento, vai ter uma marcação pelo celular, vai ter um programa, um aplicativo de celular, um aplicativo na internet, vai ter uma regionalização, cada posto de saúde vai cobrir determinadas ruas por ordem, por CEP. Alguma coisa precisa ser feita, a gente não pode ter aglomeração nos postos de vacinação, nem antes, nem durante, apenas as pessoas só vão ter o efeito da vacina dias depois da segunda dose, né? Então, isso me preocupa, a aglomeração. E, por último, a questão do controle de que dose, de que vacina a pessoa está tomando. A gente não pode deixar na mão da população para saber, não, hoje eu estou tomando, eu tomei a vacina chinesa, o AstraZeneca, perdão, a Coronavac. E aí, na segunda vez, ser exposta ou administrarem a vacina AstraZeneca, Oxford. Isso não existe. Então, é preciso que haja esse tipo de controle. E até agora nada foi comentado. Isso muito me preocupa. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença dos 2 professores, dos 2 doutores, meus amigos. Tá? Eu vou realizar o convite aos 2 para comparecerem ao vivo aqui no canal para esclarecer mais dúvidas a respeito dessa aprovação das 2 vacinas, certo? Bom, eu fico por aqui, não vou me estender mais, eu vou deixar isso para a próxima análise, certo? Com os convidados. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fiquem na paz, com Deus, se cuidem durante a pandemia. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele joinha e quem puder realizar a sua colaboração, o link já está na descrição. Muito obrigado, Dr. Noélio, Dr. Pablo, mais uma vez aqui no canal. Fui!